Bom dia, meninas! Tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao capítulo de ontem, que a gente não conseguiu terminar o capítulo 1. Então vamos continuar, vamos logo direto pro texto, porque é muita coisa e acaba ficando tanta coisa sem falar e eu tento correr. Já sei que não é para falar que vamos correr com o tempo, mas também não quero fazer uns vídeos muito grandes, né? Porque eu sei que a vida de cada uma de nós é muito corrida, a gente tem tantos afazeres, mas estamos fazendo algo muito bom, que é tirar um tempinho do nosso dia para estudar a palavra de Deus, para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Criador. E hoje a gente já vai começar com o que eu chamo de o suprassumo, a obra-prima da criação, que somos nós, eu e você, o ser humano. Aqui a gente vai ver um pouquinho, né, uma pequena introdução e depois, um pouquinho mais à frente, vai estar um pouco mais especificado. Mas vamos aqui ler os versículos, vou botar os meus óculos para a gente já começar no capítulo. Então a gente ainda está no capítulo 1, que não terminamos, lembra? E vamos agora para o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher. Homem e mulher os criou. E aí depois a gente continua. Então aqui a gente está vendo que começa com como? No plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que plural? Deus está falando com quem ali? Gente, olha a Trindade, olha Jesus presente aqui na criação. Olha o Espírito Santo presente. Em nenhum momento eu quero chamar a sua atenção aqui. Quando Deus está fazendo a luz, quando está criando os animais, ele não está ali falando no plural. Ele só diz, haja isso, haja aquilo, cria isso, cria aquilo. Mas quando chega no ser humano, olha ele trazendo aqui Jesus vivo, vivo aqui para o Velho Testamento, sim. Para quem acha que Jesus é só ali no Novo Testamento, está enganada. Lembra que eu falei no vídeo da apresentação? Desde o começo, tudo aqui no Velho Testamento aponta para Jesus. Então, façamos o homem. Deus está falando com ele, com o Espírito Santo, com o próprio Jesus. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A nossa imagem e semelhança. O professor também, que eu acho que ele é professor, Doutor Augusto Cury, que é um dos meus autores preferidos, amo os livros dele, e ele tem um livro muito bom. Aliás, são 2 livros sobre o Pai Nosso, e num desses livros, eu não lembro qual, mas ele fala que Deus como Deus, ele não tinha necessidade de mais nada, porque ele era um Deus totalitário, totalmente feliz com tudo que ele tinha, que era ele mesmo e tudo que, né, o seu poderio. Mas Deus tinha uma necessidade, que era a necessidade da paternidade. Isso aqui, Augusto Cury falando. E por isso, um dos motivos, né, o motivo da criação, ele cria o homem para ele poder exercer essa paternidade e poder ter essa troca, porque ele como Deus não necessitava de mais nada, mas ele precisava do ser humano para ele exercer a sua paternidade. Então olha aí, para que eu vim? Deus precisava dessa interação. Não que ele precisava, ele queria ter essa interação conosco. Então o motivo da nossa existência maior é termos comunhão com o nosso Criador. Nós fomos criadas, meninas, para termos comunhão com Ele. E aqui ele ainda fala, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, qual é a imagem de Deus? Então, eu me pareço com Deus? Como é que é? Eu sou a cara? Porque tem uns são mais brancos, outros negros, outros amarelos, um tem o olhinho puxado, outro não tem. Gente, nós somos a imagem e semelhança em vários aspectos. Nós somos chamados para termos o caráter de Deus, que é um caráter
Primeiro a gente já tá vendo criativo, né? Porque vai ter criatividade assim em outro lugar, só Deus, para criar tantas coisas com tantas dimensões, com tanta grandeza, tanta sabedoria e perfeição, é ser um Deus extremamente criativo. Por mais que a gente tenha um ser humano mais criativo, infelizmente eu não faço muito parte dessa gama aí dos criativos, não. Até gostaria, mas não me enquadro muito bem aí, não. Desculpa, tô com a minha garganta, meninas, estou saindo de uma gripe, então tá. Tô aqui no sacrifício, mas Deus vai honrando. Então, eu tô falando sobre criatividade. Por mais que tenhamos um ser humano bem criativo, a gente não chega a 1/10 da criatividade de Deus. Então, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança no caráter, na criatividade, na sua benignidade, no seu amor. Nós fomos chamados a isso. E aqui, esse dia é conhecido como dia do Imago Dei, que é uma expressão em latim, que é, gente, é a única expressão em latim que eu sei, tá? Não pensa que vai ter outras aqui depois. Que significa exatamente isso, dia da imagem e da semelhança. Porque Deus tinha essa necessidade de exercer a paternidade. E que paternidade! Por isso que a gente fala tanto que Deus é pai. Ele não é simplesmente um Deus. Criou e pronto. Não, ele criou, ele nos criou para termos comunhão com ele, para o chamarmos de pai e termos esse relacionamento, né, de mão dupla, de ouvir, de falar, de aconchegar, porque pai, a gente gosta do abraço, a gente gosta do aconchego, a gente gosta de ouvir as histórias, a gente gosta de falar as nossas histórias, a gente gosta da intimidade, né? E quando alguma coisa ruim acontece, para quem que você quer contar? Você quer contar pro seu pai. Então Deus também queria esse relacionamento conosco. Então a nossa criação e a criação de sermos a sua imagem e semelhança é para que nós tenhamos o caráter dele. Mas aqui também tem essa questão do Imago Dei, que talvez Jesus, né? Deixa eu tentar colocar de uma forma bem clara. Que Jesus já sabia, a gente vai falar sobre isso mais tarde, que um dia ele viria e teria que nos salvar. Então ele cria essa imagem física dele, porque aí a gente também pareceria com ele fisicamente. Então aqui, ó, isso aqui eu vi o professor Rodrigo Silva falando sobre isso, nessa questão de talvez ele já ter criado essa imagem aqui, porque já era um espelhamento até do próprio Jesus, sabendo que eventualmente ele viria para nos salvar e ele teria que vir como homem. Mas aqui Deus cria o homem e mulher. E aí ele fala que é para eles dominarem sobre os peixes, né, das águas, os animais nas águas, os que rastejam, os que voam. Ele dá total domínio, tanto ao homem quanto à mulher. Meninas, isso nos coloca numa posição de quê? De igualdade com o homem. Em nenhum momento na criação, e por isso que eu falo, a gente tem que voltar para a Bíblia, a gente tem que entender desde o princípio, a gente tem que olhar a intenção, para que nós somos criados, por que nós fomos criados e por que depois, né, as coisas vão mudar. Não vou passar o carro na frente dos bois. Mas aqui no momento da criação, Deus não teve a intenção de fazer a mulher menor do que o homem. Ao contrário, ele nos coloca numa posição de igualdade. Ele manda aqui para que nós tivéssemos domínio sobre todas as coisas, homem e mulher. Não era só o homem, a mulher também. E aí ele vai falar que era para comermos, né, de tudo que a terra produzisse, né, as plantas, as sementes, as árvores, todos os frutos. Desculpa, menina, deixa eu tomar uma aguinha para ver se dá uma melhorada, que tá meio seco aqui. E aí a gente vê que, a princípio, o homem era vegetariano. Aqui a gente ainda não comia carne. E eu até agradeço que eu vi um pouquinho depois, porque eu sou carnívora. Mas aqui era só para comermos as coisas que a terra produzisse. E isso também se aplica aos animais. Então, o que isso nos faz pensar e refletir?
que tantos animais eles não comiam, não tinha essa coisa de predador, não tinha. Toda a criação de Deus vivia em uma harmonia incrível. Era o homem com o animal, né? O leão com a zebra, o elefante, eu não sei qual que é com o ratinho, né? Que eu acho, sei lá o que o elefante come. Mas não existia predador e presa. Era uma harmonia completa. A criação de Deus foi para um completar o outro. Tanto os animais, quanto as plantas, quanto o homem. Era uma harmonia, vivia-se em completa harmonia. Olha só a criação, a intenção de Deus, a princípio era todos vivermos num ecossistema comum a todos. Depois, a gente vai estudar sobre isso depois, acho que amanhã não, depois de amanhã, nós vamos falar sobre isso. O que causou todo esse caos aí, né? O que aconteceu pra gente mudar? Mas a princípio, nós fomos criados primeiro, dominar toda a criação. A gente fala sobre isso amanhã também. E vivermos em harmonia. Mas isso é até hoje, né, meninas? Que às vezes a gente vê tanto maltrato de animal. Não é essa, nunca foi a intenção de Deus. Era que vivêssemos em harmonia completa com a sua criação. E aí a gente vai ali pro finalzinho do versículo que ele fala assim, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e noite, né? Tarde e dia, tarde, como é que é? Houve tarde e manhã no sexto dia. Isso aqui era o sexto dia da criação. Então, todos os dias, quando Deus terminava as suas criações, ele fala o quê? Viu Deus que era bom. Ele criou a luz, ele viu que a luz era boa. Ele criou os animais e viu que era bom. Ele cria tudo que ele foi criando, os luzeiros, ele vê que era bom. Mas quando ele cria o homem, olha a expressão que ele fala, porque ele criou o homem à imagem e semelhança dele. E aí o que ele vê? Ele viu que era muito bom. Não era simplesmente bom, era muito bom. Deus se alegrou com a nossa criação, porque ali era um convite para sentarmos com Ele, compartilharmos com Ele, termos esse relacionamento de pai e filho. E aos olhos de Deus, isso não era bom, não. Isso era muito bom, meninas, era maravilhoso. E esse convite, apesar de tudo que a gente vai ver, né, depois o que acontece, esse convite ele se estende até hoje. O convite a termos esse relacionamento de pai e filhas com ele. E aí a gente vai para o comecinho ali do capítulo 2, né, que diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, tudo o que fizera, ele descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou, e toda a obra como Criador, de toda a obra que como Criador o fizera. Aí fala que essa é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. E aí fala também que não havia planta no campo, porque ainda só ervas pequenas e que não havia chuva, havia uma neblina, porque ainda não tinha chuva e não tinha necessidade, porque o homem não arava, o homem não cuidava, o homem não plantava. Todo o alimento que o homem necessitava era simplesmente ir ali colher. Olha que maravilha! E ali colhia, pegava, pronto, não tinha trabalho não, era só regozijar, aproveitar e relacionar-se com o Criador e com todas as criaturas ali. Mas ele fala que no sétimo dia ele descansou. Ele abençoa o sétimo dia e ele descansa. Abençoar é um presente, uma palavra boa, é algo bom. Mas por que Deus descansa? Será que ele estava cansado? Deu tanto trabalho fazer assim, esse mundo, fazer tudo, criar o universo, criar as estrelas, criar os planetas, e agora eu vou descansar que eu estou cansado. Não, ele não estava cansado. Ele simplesmente ali, ele está nos dando um recado. Primeiro que nós somos humanos e a gente tem que parar para descansar. E eu estou aqui hoje cansada porque eu venho de uma gripe, de trabalho. E às vezes a gente tem que parar para recompor as nossas energias. Deus não precisava recompor as energias porque ele era a própria energia. Ele é a própria luz, a própria energia mesmo. E ele
nos dá isso como exemplo. Ele abençoa, ele aprecia a criação. E quantas vezes nós não apreciamos aquilo que nós fizemos? Até, vamos falar agora que é uma criação maior que os nossos filhos, e às vezes a gente não para apreciar, para ter esse momento com os nossos filhos. Hoje eu sei que a vida é corrida demais. E eu gosto de uma frase, não é minha, até queria que fosse, não sei quem é, mas que hoje, e é uma coisa que eu tenho visto muito, que as crianças estão órfãs de pais vivos. No meu trabalho eu vejo isso muito, os pais simplesmente dão o celular e deixam na televisão, no tablet e acham que vai educar. Mas desde o princípio, nós fomos criados para ter comunhão com Deus, fomos criados para pararmos, descansar e apreciar a nossa criação, apreciar o fruto do nosso trabalho. Essa é a mensagem do descanso. Abençoar o nosso trabalho, abençoar o dia que nós podemos parar, refletir, interagir com a nossa criação, interagir com o fruto do nosso trabalho e aproveitar, olhar e achar beleza, porque em tudo isso que Deus fez havia muita beleza. Não há beleza maior do que toda essa criação. Deus para, Ele olha, Ele aprecia e Ele diz o quê? É muito bom. Eu criei uma obra-prima. Isso que eu criei é maravilhoso. Então hoje nós vamos parar por aqui, porque é muita coisa. A gente vai voltar amanhã agora, já no capítulo 2, né? A gente já pegou um pedacinho aqui do capítulo 2. Vamos continuar. Mas hoje era isso. Então que você possa descansar. Aproveite seu dia. Hoje é um dia de trabalho, que estamos bem no meio da semana, né? Mas tire um tempo da sua vida, da sua semana, para apreciar a criação. Primeiro, para refletir sobre por que nós fomos criados. Fomos criados pela necessidade de Deus exercer a sua paternidade. Fomos criados para ter comunhão com Ele. Então tire um tempo do seu dia, da sua vida tão corrida, para ter comunhão com esse Deus Pai, que criou todas as coisas e achou tudo lindo, maravilhoso, mas quando Ele te criou, quando Ele me criou, Ele achou simplesmente muito bom, maravilhoso, perfeito. Deus deve ter olhado para Jesus, né? Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo devem ter olhado um para o outro e falado: gente, a gente arrasou. Arrasamos na nossa criação. Ó, high five para vocês. Foi maravilhoso, porque foi e é ainda hoje, mesmo com todo o caos que eventualmente veio sobre nós, nós ainda somos a obra perfeita da criação de Deus, chamadas para termos comunhão com Ele. Então tira o tempo do seu dia, feche os seus olhos, agradeça a Deus pelo privilégio de ter comunhão com esse Deus criativo, criador, que criou os céus, a terra, o universo e, acima de tudo, criou a você e criou a mim para termos comunhão com Ele. Amém? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Gênesis 2.